Olá, você amante do cinema. Hoje vamos falar sobre o poder dos jogos, porém ligado aos roteiros. Aqui no nosso perfil a gente fala muito sobre roteirização dos filmes e tal, e existe agora a roteirização nos jogos, que é um mercado que está crescendo muito e está puxando muitos roteiristas que antigamente faziam curtas-metragens e tal, e quando não conseguem vaga para fazer filme, são chamados em indústrias de jogos para fazer grandes histórias que demoram horas para serem jogadas pelos grandes jogadores do mundo inteiro. E esses roteiros tendem a ser muito bons e hoje vamos comentar um pouquinho sobre eles. Gente, existem muitos jogos no mundo, eu sei, tem muitos jogos mesmo com roteiros bons. Eu separei alguns deles para dar de exemplo para vocês, tentar explicar o porquê de algum deles terem uma característica muito forte no seu roteiro. O primeiro que eu gostaria de falar, que é um dos meus favoritos, que é Detroit Become a Human. É muito legal esse jogo porque ele trabalha uma filosofia, né, que mexe não só com as questões da sociedade, como da política e da economia, em um cenário daquele tipo filme O Robô. É basicamente um mundo que a gente convive em harmonia entre robôs e seres humanos, e os robôs eles criam um tipo de divergência própria, eles conseguem sair da sua zona de eu sou um robô controlado por um humano, e alguns deles vão começando a criar divergência própria, pensamento racional sozinho. Eles meio que destravam uma barreira e criam sozinho. E uma coisa muito legal desse jogo é que você define a continuidade dele. Ele não é um jogo com final, começo, meio e fim determinado. É um jogo em que você, como jogador, à medida que você vai jogando as cenas do jogo, você vai escolhendo o próximo passo. Então os roteiristas fizeram, se não me engano, 28 versões de roteiro e jogaram as 28 versões na mesa. Cada versão foi expandida em 8 ramificações. Aí você tem que fazer a conta de vezes para descobrir quantas dão. Na moral da história, basicamente você tem tipo mais de 100 finais de jogo. De certo modo, existe todo um trajeto que existem tipo assim 3, 5 finais realmente finais. Porém, para você chegar nesses finais, existem muitos caminhos que você pode se seguir. E isso foi muito inteligente, porque eles não só fizeram um trabalho de roteiro fenomenal, mas claro, algumas ramificações que você pode seguir são melhores, outras nem tanto, mas eu acho que um roteiro muito bem criado. E sinceramente, se me falarem um dia para eu produzir esse jogo e transformar ele em uma série, seria o meu sonho, porque tem uma história muito boa, uma história com uma carga dramática excepcional e ainda consegue prender muita esperança. A gente controla 3 diferentes personagens e chega uma hora que os 3 personagens se cruzam. Gente, é tipo muito louco. Outros jogos também fizeram muito sucesso aí no nosso mercado. Tivemos God of War, que agora vai ter até o 2 e tal, e o 1 já é uma história que passa bem no passado, uma época mitológica, que fala sobre os deuses, e é um jogo assim, uma guerra de deuses e tal, e que ao longo de que a gente vai controlando o personagem principal, tal, que é o Kratos, a gente também vai conhecendo um pouco da história da mitologia, e querendo ou não, ele transmite um pouco de educação. Uma coisa legal sobre esse jogo é que ele, assim como tem em uma centena milhões de filmes, é que o personagem principal, ele é meio que um pai renegado que perdeu sua filha, é uma pessoa assim que tá sozinha no mundo, que vive isolado e tal, e aí ele precisa ter um jeito de voltar à sociedade, de ser uma pessoa normal, entre aspas, de novo. E para isso, o jeito de educar o ser humano novamente é como? Trazendo uma criança. E aí ele acaba ficando próximo da criança, acaba criando essa relação de pai e filho, mesmo não sendo pai e filho. Então, querendo ou não, eles constroem um roteiro muito parecido que tem em filmes, só que dentro de uma mitologia e um jogo de ação. Então é muito louco isso também. The Last of Us é incrível. O jogo 1 e 2 que fala sobre um cenário de um mundo apocalíptico com basicamente zumbis correndo atrás de você. E você pensa, não pode sair coisa boa disso. Ah, gente, pode. Os roteiristas aí que fizeram o jogo 1 e também voltaram para fazer o jogo 2 souberam muito bem como trabalhar um roteiro bom. Pois eles souberam fazer uma coisa chamada desenvolvimento de personagem. E se você quer saber o que significa isso, eu já acabei de postar um vídeo aí nesses últimos meses agora falando sobre desenvolvimento de personagem. Então vai lá conferir que eu explico bonitinho pra vocês como é que funciona. Eles souberam fazer isso muito bem. Além de ter uma temática, um ambiente que prende a nossa atenção e chama a atenção, tipo bem The Walking Dead, só que de um jeito diferente, a gente tem protagonistas extremamente carismáticos e que a gente vai entendendo as filosofias da vida deles e a partir disso a gente vai se convivendo entrando nesse cenário. É um jogo que prende muita atenção. A maioria das pessoas que eu pergunto sobre qual o jogo favorito, todo mundo fala esse, então não tem segredo. E aliás, vai virar série no começo do ano que vem, então pode esperar que tá vindo coisa boa.
E aqui temos 3 jogos de ação que também são muito famosos e que apresentam seus modos campanha. O que é o modo campanha? É um modo de historiazinha mesmo, que tem um roteiro, que você pega um personagem ali pra jogar, você fica jogando por um personagem, tem toda uma historiazinha. A gente tem Call of Duty, que é um jogo assim, que tem várias versões e que não é o forte essas campanhas, mas que eles estão tentando explorar cada hora um tema diferente, tanto é que um dos últimos aí que saiu foi sobre a Guerra Fria, então ele meio que se passava no contexto da Guerra Fria, e é muito legal ver jogos fazendo isso, como por exemplo a gente tem Assassin's Creed, que é um jogo que meio que você não é um ninja, mas você é uma pessoa ali que fica andando por cima dos prédios, tenta meio que ser sempre oculto, tenta fugir um pouco da polícia, não chamar muitas atenções, mas tem sempre um objetivo na sua missão. Você tem que seguir uma missão lá, que normalmente é fazer alguma coisa pro bem da sociedade e tudo mais, às vezes não também. É um jogo muito legal, na verdade é uma coleção de jogos, né? Tem 60 mil Assassin's Creed, e também da mesma forma que eu falei no outro jogo, aqui eles também passam a cada jogo em uma época da vida diferente. Um se passa na época do Egito, um se passa na Revolução Russa, outro na Revolução Francesa, outro não sei o que, outro não sei o que. Realmente é muito louco isso, né? Cada um se passa em um lugar diferente. Temos também mais um jogo de ação aí nessa concorrência, grandes concorrentes, Battlefield, que aí sim é um jogo também bem de ação, de guerra, assim, focado já melhores em roteiro. Muita gente aí no mundo já jogou esse jogo, bem famoso, aliás. E tanto é que o último que saiu, que foi Battlefield 2042, ele é um universo futurista, se passa no futuro bem loucão e apresenta sempre cada vez mais loucuras para tentar prender os espectadores e trazer sempre mais clientes e manter os clientes que já tem. Então, meteram até terremoto, meteram furacão no meio do jogo. Isso eu acho que perde um pouquinho da história, mas o Battlefield ainda consegue manter um roteiro que até tenta ser um pouco mais coeso. E olha que fazer roteiro de guerra é difícil, né? Porque tem tudo pra se perder e tal. E é uma coisa curiosa. Já Titanfall, que é um jogo que também se passa em um universo futurista, temos o jogo 1 e 2, mas o 2 em específico, que é focado em uma campanha muito legal. Também tem um roteiro assim futurista muito bom sobre um cenário de guerra, onde as máquinas viraram como armamentos para os humanos se guerrearem entre si, e tem duas gangues assim bem divididas o mundo, né? Como se fosse literalmente uma terceira guerra mundial, só que agora com o impacto da tecnologia absurdo. E por isso a gente mexe muito até com uma tecnologia tão avançada, que no jogo a gente retrata até um pouquinho sobre viagem no tempo, de tão avançada que é a tecnologia. Então é um roteiro assim que é fenomenal, muito, muito incrível. E só de você ver e ler a história, não precisa nem ver o jogo, mas só de ler a história você fala, que genial, quem criou isso. Méritos especiais aqui para os criadores de BioShock, que é uma coleção de jogos aí bem famosa, e também para Tomb Raider, que aliás virou filme também no passado com Angelina Jolie, que também tem uma outra coleção de jogos bem legal, que fala sobre aventura e tudo mais. Como também agora eu gostaria de falar o próprio Uncharted, que virou filme em 2022, também no comecinho do ano, que é uma coleção de jogos também que explora muito a caça ao tesouro perdido, sabe? E veio dos jogos. Muita gente assistiu os filmes sem saber que veio dos jogos, né? E é muito legal porque é o Nathan Drake, que é um personagem ali que adora relíquia, que teve um irmão envolvido nessa parte, aí o irmão dele foge de casa, fica perdido no mundo, aí ele vai atrás de tentar achar o irmão e no caso acaba se envolvendo em cheio de relíquias e tem que fugir dos bandidos. Então assim, é bem legal. É literalmente uma versão diferente de A Caça ao Tesouro Perdido. E a cada jogo sempre mais e mais problemas vão surgindo. Muito legal, eu acho bem curioso que a gente vê muitas coisas parecidas com filmes em jogos, só que a mudança é que em jogo é interativo, interação com o público, e a gente pode fazer as nossas próprias decisões. Para terminar, eu gostaria de dar meus méritos especiais para o jogo Star Wars The Fallen Order, que foi um dos últimos que eu joguei de modo assim, campanha mesmo. Demorei bastante para jogar ele, por mais que seja um fã, né, declarado aqui de Star Wars. É muito, muito bom, é um roteiro que lembra muito filme, tanto é que foi até criado com uma supervisão ali da Disney e tal por cima, e aparentemente na minha visão um roteiro tão bem feito, contando sobre o momento da história do Star Wars, que já tem muitos rumores na internet, que o jogo foi tão bem aceito, fez uma popularidade tão grande, que hoje em dia possivelmente a gente vai ver o personagem do jogo entrando em alguma série Star Wars na Disney Plus. Então olha como o jogo e às vezes o mundo do cinema estão conectados. A gente tá vendo vários jogos virando aí filmes. Tivemos o caso de Mortal Kombat, que foi um jogo que virou filme aí no ano passado e não foi nada bom, mas temos casos que funcionam. Uncharted já foi um caso que funciona. Vamos ver essa nova série que vai ter The Last of Us como vai ser, porque na minha visão tem tudo pra ser bom. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe sua curtida aqui embaixo. Tem algum jogo que eu não comentei, que eu sei que tem vários com roteiros muito bons? Deixa aqui embaixo, vamos bater um bate-papo. Muito obrigado, lembre-se de se inscrever e apertar o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço, valeu, falou e fui!